Agora vamos colocar o ônibus a uma velocidade aí de 0,99 vezes a velocidade da luz. A partir desse momento, as coisas começam a ficar extremamente estranhas. Nosso primeiro referencial inicial será aí o solo, né? Assim, de acordo com as transformações de Lorentz, o ônibus viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz sofre uma contração no seu eixo de movimento, no nosso caso o eixo x, tornando o ônibus menor do que seu comprimento m inicial. Então agora ele vai ser um m menorzinho. Ao passar pelo buraco que não sofreu alteração, a força que puxa perfeitamente o ônibus permanece. E ele, obviamente, cai, pois está menor agora do que o tamanho do buraco. Agora vamos olhar para o outro referencial. Estamos viajando junto ao ônibus a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Nesse caso, o espaço em volta do ônibus é o que sofre dos efeitos da relatividade. Nosso ônibus irá manter seu comprimento, m, e o buraco na estrada é comprimido a um tamanho menor do que o ônibus. Então, a pergunta é: o ônibus cai no buraco ou passa despercebido? Esse, meus amigos, é o paradoxo da barra e do buraco. Devemos entender o que é a relatividade na física clássica. Primeiro, o sistema espacial é tridimensional e contínuo, portanto, rígido e finito. E infinito, na verdade. Já o tempo é unidimensional, possui apenas uma dimensão contendo apenas momentos. É importante ressaltar que o espaço e o tempo na física clássica são de natureza diferentes. Para sermos mais claros, o espaço se ocupa e o tempo se passa, respeitando sempre as ideias euclidianas, como por exemplo, uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Já o tempo é tido como um rio, com um fluxo contínuo em que o tempo sempre passa igual para todos, independente de onde nos encontremos no espaço ou do nosso movimento. A relatividade galileana trata da descrição do movimento de corpos por observadores especiais. Esses observadores são chamados de observadores inerciais, onde o observador é inercial se e somente se nele valer a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia é a mais importante das três leis de Newton, pois é o alicerce fundamental para o funcionamento das outras leis. Caso o observador não seja um observador inercial ou um referencial inercial, portanto, não obedeceria à primeira lei de Newton. Assim, nenhuma das outras leis de Newton poderia ser utilizada. A primeira lei de Newton é descrita como: um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se e somente se nenhuma força externa resultante atuar sobre ele. A primeira lei de Newton, em princípio, define o que seria o observador inercial. Um observador inercial é um sistema que não possua aceleração relativa a outro. Por exemplo, vamos considerar um universo rígido estático, como Newton considerou. Portanto, esse universo é um referencial inercial ideal. Agora vamos observar a Terra e a aceleração que ela possui em relação a esse universo. Essa aceleração é tão pequena que é praticamente zero. Assim, as leis de Newton são possíveis e aplicáveis no nosso planeta. Podemos usar um exemplo mais prático. Temos um ônibus em movimento em uma estrada retilínea e esse ônibus está em MRU, ou movimento retilíneo uniforme. Primeiro vamos observar esse ônibus da superfície. Para nós que observamos da superfície, o ônibus é que se move, certo? Em relação a nós ou a Terra. Agora, se nosso observador estiver no ônibus, vamos ver a Terra se movendo em relação ao ônibus, ou a estrada se movendo em relação ao ônibus. Esse é o sistema exemplo de referenciais inerciais. Ambos os referenciais, tanto o ônibus quanto a na Terra, são referenciais inerciais. Agora vamos colocar, entendendo que existem referenciais inerciais, vamos aplicar um princípio fundamental. Não existe referencial privilegiado. As leis da física devem funcionar igual para qualquer um dos observadores inerciais ou dos referenciais inerciais. Assim, podemos descrever essa lei como:
todos os observadores são equivalentes e não existe qualquer experimento físico capaz de determinar a velocidade absoluta de um corpo. Agora vamos voltar ao experimento do ônibus. Dentro do ônibus temos uma bola. Se observarmos o ônibus do solo, ao lançarmos a bola para cima, vemos que ela forma uma parábola. Agora, se o referencial for o ônibus, ao lançarmos a bola, ela só fará o movimento de subida e descida. Apesar de ambos os sistemas referenciais mostrarem efeitos visuais diferentes, ainda assim mantemos as leis físicas iguais, respeitando a ideia de que não existe referencial privilegiado. Agora vamos a outro exemplo experimental. O ônibus que está em MRU, agora ele vai frear bruscamente e sair desse estado de movimento retilíneo uniforme. Se nós observarmos da superfície da Terra, que é um referencial inercial, vamos ver a seguinte situação. O ônibus desacelera bruscamente e a bola mantém velocidade constante, pois um corpo que está em movimento tende a permanecer seu movimento. Agora vamos observar de dentro do ônibus esse mesmo fenômeno acontecendo. Vamos esquecer o referencial exterior, vamos esquecer que a Terra está ali. Temos só o ônibus e a bola. Imaginemos que temos só o interior do ônibus e sem explicação a bola começa a se mover. Como não temos mais o referencial inercial Terra para vermos que o ônibus desacelerou bruscamente, esse movimento deveria ser, na verdade, impossível, pois fere gravemente a primeira lei de Newton, que diz que um objeto só sai do seu estado inercial se uma força externa atuar sobre ele. Agora que entendemos aí superficialmente como funcionam os referenciais inerciais e não inerciais, de acordo com a física clássica, vamos entrar na relatividade restrita. 1905 é conhecido como o ano mirabilis de Einstein, em que temos o desenvolvimento dos grandes artigos de Albert Einstein. Os mais famosos são o artigo que propôs a ideia da existência do fóton, né? A teoria do movimento browniano e a teoria da relatividade restrita. Ao todo foram 5 artigos no Annus Mirabilis. A relatividade restrita muda os principais postulados da física clássica, onde deixamos de acreditar que o universo era um palácio rígido e estático e que toda a informação viajaria instantaneamente para qualquer ponto desse palácio, a partir do momento que a relatividade restrita postula que 1. As leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referencial inercial, mantendo aí o princípio de Galileu. O segundo é, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial, ou seja, C. Esses dois postulados firmam aí a seguinte situação. A física permanece a mesma para qualquer referencial inercial e a velocidade da luz agora é uma constante universal que nada pode ultrapassar. Então, tempo e espaço se tornam relativos e não são mais rígidos e contínuos. Nesse momento, o espaço e o tempo não são mais absolutos, eles se tornam um só, chamado espaço-tempo. Não existe informação instantânea e o limite da velocidade universal é c. Essas são as principais implicações dos postulados de Einstein. A parte matemática que sustenta toda essa afirmação deve-se às transformações de Lorentz, que permite provar matematicamente cada aspecto da relatividade restrita, e vai ser fundamental para nosso experimento do ônibus. Voltando ao experimento, observamos o mesmo ônibus em movimento em relação à superfície. Nosso ônibus agora possui um comprimento m, e durante o percurso ele passa por um trecho que tem um buraco que também tem o mesmo comprimento m. Vamos imaginar também que ao passar pelo buraco, há uma força eletromagnética muito forte, muito forte, que puxa o ônibus, fazendo com que ele sempre caia perfeitamente no buraco. A velocidades baixas, aí os referenciais não sofrem nenhuma alteração e a física funciona perfeitamente. Agora vamos colocar o ônibus a uma velocidade aí de 0,99 vezes a velocidade da luz. A partir desse momento, as coisas começam a ficar extremamente estranhas. Nosso primeiro referencial inicial será aí o solo, né? Assim, de acordo com as transformações de Lorentz, o ônibus viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz sofre uma contração
no seu eixo de movimento, no nosso caso o eixo X, tornando o ônibus menor do que seu comprimento m inicial. Então agora ele vai ser um m menorzinho. Ao passar pelo buraco que não sofreu alteração, a força que puxa perfeitamente o ônibus permanece. E ele, obviamente, cai, pois está menor agora do que o tamanho do buraco. Agora vamos olhar para o outro referencial. Estamos viajando junto ao ônibus a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Nesse caso, o espaço em volta do ônibus é o que sofre dos efeitos da relatividade. Nosso ônibus irá manter seu comprimento, m, e o buraco na estrada é comprimido a um tamanho menor do que o ônibus. Eu vou parar o vídeo aqui e eu quero que você pense no que dissemos. Não existe referencial preferencial na física. As leis da física são iguais para qualquer referencial inicial. Então, a pergunta é: o ônibus cai no buraco ou passa despercebido? Esse, meus amigos, é o paradoxo da barra e do buraco. Apesar de já existir resposta para esse paradoxo, como muito bem abordada no canal Ciência Todo Dia, eu vou deixar para vocês pesquisarem e responderem nos comentários. O ônibus cai no buraco? Se sim, como isso acontece? Bem, eu não sou o Dr. Jaula e esse foi mais um vídeo do canal. Obrigado por assistir até aqui e tchau. Antes de ir embora, eu vou deixar na descrição aí os artigos que eu li e o vídeo do canal Ciência Todo Dia explicando esse paradoxo. Se inscreve no canal, parceiro. Dá trabalho. Valeu.